Fala aí, galera, dando continuidade aqui ao nosso curso de CATIA básico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Sketch e eu vou passar alguns exemplos e alguns exercícios para vocês de Sketch com a modelagem de um corpo simples, que no caso da aula de hoje vai ser um dado. Primeiro, com o CATIA já aberto, eu vou seguir os passos da aula passada. Se vocês não assistiram, eu recomendo fortemente assistir. Mesmo que a gente não tenha modelado nada, eu passei por algumas ferramentas muito importantes que eu vou só usar nessa aula. Eu vou partir do pressuposto que vocês já foram contextualizados nelas. Para facilitar esse processo aqui, eu sugiro que vocês assistam a primeira aula e depois venham para cá. Dito isso, seguindo os mesmos passos da aula passada, aqui eu abri o CATIA, ele abriu no Product, eu vou fechar o Product sem fechar o CATIA. E vou abrir um novo Part Design, vindo aqui em Start, Mechanical Design, Part Design. Vou mudar o nome dele para Tutorial 2. Ok. Com o meu Part Design aberto, a ferramenta que a gente vai utilizar na aula de hoje vai ser a ferramenta de Sketch. Se vocês resetaram o CATIA na aula passada junto comigo, a ferramenta de Sketch ela vai estar aqui em cima. Eu falei um pouco dela na última aula, mas não entrei em muitos detalhes, porque eu achei que ia ficar um vídeo muito longo, então eu resolvi contextualizar nesse tutorial específico. Mas se vocês resetaram o CATIA igual eu na aula passada, é para essa ferramenta estar aqui no canto direito de vocês. Ela é uma folhinha com um lápis desenhando uma circunferência. Se a gente vier aqui e clicar nela, primeiramente nada vai acontecer, ela vai ficar laranja. Por quê? Para eu abrir um sketch, eu preciso de uma superfície de referência ou um plano de referência. Porque eu vou abrir um sketch e eu vou desenhar, eu preciso desenhar ou numa superfície ou numa folha. A gente não tem nenhuma superfície, porque a gente não modelou nada por enquanto. Então eu tenho que selecionar um plano. Eu posso vir aqui e selecionar os planos na minha árvore, o XY, o YZ e o ZX. Ou eu posso vir aqui nos meus planos e clicar nele. Vocês podem escolher qualquer um dos planos, mas eu vou escolher o plano YZ aqui e clicar nele. Depois de clicar nele, ele vai abrir o sketch. Quando vocês abrirem o sketch de vocês, provavelmente vai vir uma janelinha aqui. Porque lembra que a gente resetou o CATIA na última vez? Eu vou até resetar o meu de novo aqui, ó. Em Tools, em Customize. Vem aqui nas Toolbars, restaurar o conteúdo e restaurar a posição, certo? Aí eu vou mover aqui para minha área de cima de novo, essas ferramentas. Tá. Como a gente resetou o CATIA na última aula, quando vocês abrirem o Sketch, ele vai abrir com essa janelinha aqui. Isso aqui vocês podem fechar. E aqui dentro do Sketch, no meu, ele não tem nenhuma ferramenta aqui embaixo. Tá vendo que não tem a setinha? No de vocês, se ele tiver, é bem provável que essa ferramenta aqui de Operation ela esteja escondida aqui no cantinho, aqui embaixo. Se ela estiver escondida aqui, tiver essa setinha aqui, vocês peguem e arrastem ela aqui para cima para não ficar nenhuma ferramenta escondida aqui nessa parte de baixo, certo? Acabou que eu arrastei a errada aqui, eu vou arrastar o Operation aqui para cima e vou mover essa ferramenta aqui para baixo. Quando vocês abrirem o sketch de vocês, provavelmente o Snap vai estar ativo. O Snap é essa ferramenta bem aqui, ó. O que o Snap vai fazer? Eu vou pegar aqui a linha, por exemplo. Com o Snap não ativo, tá vendo que eu consigo mover o mouse livremente e eu consigo criar essa minha linha em qualquer lugar que eu quiser, em qualquer orientação. Se o Snap estiver ativo, eu vou vir aqui na linha de novo, e aí tá vendo que eu só consigo colocar onde está marcado aqui, esses quadrantes aqui, eu só consigo colocar a linha em posições específicas, igual se eu quiser colocar ela aqui no meio, eu só consigo começar e terminar ela onde termina o meu, e começa uma região do meu grid. Não consigo, por exemplo, colocar ela no meio desse quadrado aqui, ó, né? Eu fico limitado. Eu recomendo vocês desabilitarem o grid, apesar de que a gente vai mexer aqui muito com constraints, e acaba que esse grid não é tão relevante. Mas para a modelagem inicial, eu recomendo vocês desabilitarem o grid de vocês. Outra coisa que eu recomendo aqui no Sketch, na ferramenta de Sketch. Vou fazer um retângulo aqui, só para exemplificar uma coisa que eu quero passar. Por enquanto, vocês não precisam se atentar a esse processo aqui, que eu vou repetir depois algumas coisas. E algumas coisas que eu vou usar aqui eu não falei ainda, então não se preocupem com esse processo por enquanto. Estão vendo que eu coloquei duas cotas aqui e o meu Sketch ficou verde. O que isso significa? Significa que o meu sketch está travado. Eu não consigo, se eu clicar aqui ó, e puxar as minhas retas, elas não saem do lugar porque elas estão travadas, elas estão devidamente cotadas, e com essas cotas aqui faz com que o meu retângulo ele esteja travado, eu não consigo alterar ele por aqui.
Pode ser que em alguns casos, mesmo você colocando todas as cotas possíveis, o seu sketch graficamente ele não fica verde, ou seja, ele não te mostra que ele está travado. Isso acontece porque uma opção específica do sketch ela vem desabilitada em alguns computadores, ou alguém desabilita de sacanagem para você não ter esse feedback visual de que o sketch está verde. Essa ferramenta ela fica aqui embaixo, no Diagnostics. E se ela estiver desabilitada, ela vai ser o Visualization. Eu vou fechar ele aqui, ó, para exemplificar uma situação em que ela está fechada. Então aqui eu fechei ela e eu não consigo ver esse Visualization. Para eu voltar com ele, eu venho aqui, ó, clico o botão direito na minha barra e procuro o Visualization. Ele está aqui embaixo, é a última opção. Eu habilito ele e arrasto ele aqui para baixo. A opção que pode estar desabilitada no de vocês é esse Diagnostics aqui. Se eu desseleciono ela, ele fica branco, mesmo ele estando travado, eu não tenho o feedback visual de que o meu sketch está travado. Vou fazer o processo de novo aqui. Se ele estiver fechado, eu não consigo acessar, mas clicando no botão direito. Pode ser tanto nessa superior quanto na inferior, vou clicar na inferior agora, e habilitando o Visualization. Agora sim eu consigo arrastar aqui para baixo e clicar nele. Dentro do Visualization também tem outras ferramentas que é importante sempre a gente estar marcado, que é a informação das constraints. Se eu desabilitar aqui, mesmo eu tendo colocado elas, e isso pode ser ruim, porque você pode achar que está faltando constraint aqui, vir aqui cotar, e aí o seu sketch vai ficar roxo, porque tem uma cota a mais. É sempre importante deixar essa ferramenta de visualizar as constraints ativa. E também deixar essa de constraint geométrica que ponha os paralelismos, a horizontal e vertical das suas barras. Sempre é importante na questão de visualização deixar essas cotas, essas ferramentas da visualização sempre ativas. Outra ferramenta que eu gosto de utilizar é o grid, não vai fazer tanta diferença assim, mas eu gosto de usar para ter uma orientação, principalmente para colocar as linhas verticais e horizontais. E essas duas ferramentas aqui do Sketch Tools. Que, de novo, se o Sketch Tools não estiver habilitado um de vocês, se ele estiver fechado, vocês podem vir aqui, botão direito, e procurar aqui o Sketch Tools. E arrastar aqui para cima. Outra ferramenta do Sketch Tools que eu gosto de usar é o Geometric Constraint, que, por exemplo, eu vou apagar esse retângulo aqui. Se eu tiver com o Geometric Constraint desabilitado e eu colocar um retângulo aqui, a gente pode notar algumas diferenças. Tá vendo que quando eu criei ele daquela outra vez, ele colocou automaticamente essa minha linha vertical e essas duas linhas horizontais, né? Agora eu não tenho mais isso. Eu posso vir aqui no ponto e eu arrasto ele meio livremente. Pode ser interessante isso aqui em algumas ocasiões, mas para fazer isso aqui a gente tem algumas ferramentas melhores. Então eu quero que quando eu utilize a ferramenta de retângulo, ele crie um retângulo com os 90 graus, horizontal e vertical. Então eu posso habilitar o Geometrical Constraint. E agora quando eu vier aqui no retângulo e criar ele de novo, ele cria horizontal, vertical, essa aqui no caso, né? Horizontal e elas paralelas entre si. Então se eu vier aqui no ponto e arrastar, ele não muda mais o ângulo do meu retângulo, certo? Por último, essa outra ferramenta aqui, de Dimensional Constraint, eu deixo sempre habilitada porque ela faz a mesma coisa, só que em relação aos ângulos. Ela não faz paralelismo, vertical e horizontal, ela faz em relação aos ângulos. Então, eu costumo sempre deixar essas opções habilitadas. Passando dessa contextualização inicial, agora eu vou passar as ferramentas. E aqui eu gostaria que, primeiro, vocês só prestassem atenção no que as ferramentas fazem. E segundo, que vocês vão testando aí no de vocês, depois de ver o que a ferramenta faz. Eu não vou passar individualmente pelas ferramentas, porque a princípio elas parecem poucas, mas por exemplo, a ferramenta de retângulo. Ela tem a ferramenta de retângulo, só que se eu vier aqui na setinha embaixo dela e clicar, eu abro várias ferramentas, e isso aqui nessa ferramenta também. Então são várias ferramentas que acabam que fazem coisas similares, e eu recomendo que vocês vão testando. Eu vou passar só as principais e as que a gente vai usar mais nessa parte de catinho introdutório, que é a ferramenta de linha, que é para criar linhas. Se eu selecionar ela, eu consigo selecionar 2 pontos aqui e criar uma linha. Consigo criar ela na horizontal, quando ela fica azulzinha assim, na vertical, ou livre, com qualquer ângulo, só simplesmente clicando. Outra parte muito importante de ferramentas é o retângulo. O retângulo que a gente mais vai usar vai ser o de retângulo centralizado, que, como o nome já fala, ele cria um retângulo centralizado. Selecionando ele aqui, a gente consegue clicar em um lugar, que vai ser o centro do nosso retângulo, e arrastando o mouse, a gente consegue colocar as dimensões desse retângulo aqui. Dentro do retângulo, outra ferramenta que a gente vai usar bastante vai ser a ferramenta de retângulo normal. Esse, ao contrário do centralizado, ele cria um retângulo com base em 2 pontos, então se eu colocar o mouse aqui, clicar, arrastar para baixo e clicar de novo, ele vai criar esse retângulo. E dentro da ferramenta de retângulo, outra ferramenta que a gente vai utilizar muito aqui vai ser o de oblongo. O oblongo, ele cria um oblongo com base em 2 pontos e um raio.
Os 2 pontos vai ser o centro dos oblongos, igual eu vou clicar aqui e aqui. Ele criou a distância entre os centros, e agora se eu arrastar o mouse, ele vai criar o raio desse meu oblongo. E eu clico de novo, e aí ele coloca o meu oblongo aqui, certo? Essas vão ser as ferramentas principais dentro do retângulo que a gente vai usar. Outra ferramenta que a gente vai usar muito vai ser a de Circle. Eu costumo utilizar dentro do Circle só o Circle que é centralizado, que eu consigo criar um círculo com um ponto e arrastando o mouse, e o de arco de 3 pontos, que vai ser essa ferramenta aqui, que eu consigo criar um arco de circunferência com base em 3 pontos. Outra ferramenta muito importante é o Spline, que ela dá pra gente uma forma mais livre. Por exemplo, se eu tiver, vamos supor que eu tenho um retângulo aqui, com essa face apagada e essa aqui descida um pouquinho. E eu quero criar uma rampinha aqui, entre esse ponto e esse. Só que eu não quero que ela seja reta, eu quero que ela seja meio... Faça uma ondulação aqui. Posso vir aqui no Spline, clicar no ponto aqui, e ir clicando, e ele vai fazer essa minha ondinha aqui, conforme os pontos da minha Spline. Certo? Outra ferramenta importante é a ferramenta de elipse, que vai criar uma elipse. E por fim, é a ferramenta de eixo, que na aula de hoje a gente não vai usar, mas mais na frente, quando eu for falar de revolução, de fazer um sólido por revolução, esse eixo vai ser muito importante. Tem a ferramenta de ponto, que eu quase não uso, eu acabo usando em ocasiões mais específicas, né? Que ela cria um pontinho aqui. E para o Sketch é isso. Aqui em cima a gente tem algumas ferramentas de simetria e de trim, que eu acho mais interessante eu explicar quando a gente for modelar alguma coisa especificamente, né? Então eu vou deixar essas ferramentas do Sketch para falar mais na frente, quando a gente for usar num caso prático. Por fim, aqui na ferramenta do Sketch, se a gente quiser sair do Sketch, a gente vai vir aqui nessa ferramentinha que abre aqui, Exit Workbench, clicar nela e aí ele vai sair do Sketch. Passado essa informação inicial do Sketch, para a gente aprender de vez efetivamente o que as coisas fazem, como utilizar, nada melhor do que a gente fazer uma atividade prática. E a atividade prática de hoje vai ser a gente modelar um dado. Eu não coloquei dimensões do dado, então vai ficar meio livre. O importante vai ser só que ele seja um cubo, né? E que ele tenha a furação do dado.